Olá, veja que bacana, os alunos e professores da Escola Judite Duarte de Oliveira, do bairro Itaipava, que viajaram aí para a Ilha do Pico, nos Açores, já estão de volta e trouxeram na bagagem muito conhecimento sobre a cultura luso-açoriana, os açorianos que colonizaram o litoral aqui de Santa Catarina. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Paulo Sérgio Cabral, que é o secretário da escola, professor de geografia e também autor desse projeto aí de intercâmbio de estudos aí, da cultura açoriana aqui na região, desse resgate aí que as crianças puderam vivenciar de perto lá nos Açores, fazer o caminho inverso do que fizeram os antepassados. Obrigado pela sua presença, Paulo, seja bem-vindo aqui ao painel Univale. Paulo, como é que foi essa experiência, essa viagem de estudos, né? E o que vocês trouxeram na bagagem lá de São Roque do Pico? Então, bom dia. E antes de começar a falar sobre o intercâmbio, eu só quero frisar que a ideia, né, do intercâmbio, da viagem, surgiu com várias pesquisas, né? Não foi assim de uma hora para outra. Então, quando a gente começou a fazer o estudo sobre a cultura açoriana na Escola Judite, que foi em 2011, né, que lá que teve a ideia de fazer o resgate da cultura açoriana, e ao desenvolver do projeto, que é Resgatando Raízes, então surgiu a ideia de fazer o intercâmbio. E quem coordenou esse intercâmbio foi a professora Patrícia, com os alunos na época era terceiro ano, e ali se desenvolveu então o intercâmbio em si, que faz parte do projeto Resgatando Raízes. E é isso que eu estou falando, né? Então, um projeto desse tamanho, dessa magnitude, ele não acontece de um ano para o outro, né? E não envolve poucas pessoas, envolve muita gente. Então, assim, foram 5, 6, quase 6 anos, né? Fazendo toda uma pesquisa, estudando, fazendo contatos e visitas de pessoas dos Açores à nossa escola, e até chegar onde chegamos foi agora a visita na escola de São Roque do Pico, que é a escola com quem nós já estávamos trocando cartas há 2 anos. Com os alunos que no início era terceiro ano e hoje já estão no 5º ano. É importante lembrar que vocês escreveram esse projeto num projeto lá do Governo Autônomo dos Açores, né? Isso. Mas também tiveram aí que bater na porta dos empresários de Itajaí para poder conseguir levar pelo menos 12 alunos e pais de alunos também, é isso, Verdade. Paulo? Então, em 2012, quando a escola começou a fazer esse intercâmbio, a nossa escola começou a fazer esse intercâmbio através de cartas com a escola de São Roque do Pico, nós não tínhamos intenção de visitar a escola lá fisicamente. Foi através da visita da Suzana Moura, que é uma escritora lá da ilha, quando ela teve nossa escola no ano passado, que ela incentivou, vocês têm que escrever esse projeto, porque lá no governo dos Açores existe uma ajuda de custo para custear uma parte da viagem para visitar os Açores. A professora Patrícia foi lá, escreveu o projeto, né? E dia 31 de dezembro, que é o prazo final, ela conseguiu escrever o projeto. E a resposta veio agora em março desse ano, que a gente conseguiu uma ajuda de custo. Porém, essa ajuda de custo ela não era o suficiente para a gente custear todos os envolvidos no projeto, porque a professora escreveu 20 pessoas. Ela queria que pelo menos 20 pessoas, entre professores e alunos. Levamos a ideia para o professor Edson Dávila, que é o secretário de Educação. Ele já estava, né, desde o início, está participando do processo, então ele apoiou o projeto. Não se preocupe, vamos ver o que a gente pode fazer. Daí a Secretaria de Educação custeou mais algumas passagens, com uma ajuda de custo. Não era o suficiente ainda. Fomos atrás de empresários, todo dia atrás de empresário, na prefeitura. E assim foi indo. Com essa parceria entre governo e iniciativa privada, conseguimos juntar um montante que deu para cobrir a despesa de 12 crianças e mais 2 professores. Foi eu e a professora Patrícia. Que bacana, né? E além dessas 12 crianças e 2 professores, ainda acompanhou a comitiva 6 mães, né? Um pai e uma ex-professora da escola, que ela foi representando a diretora, que é a ex-diretora, que hoje está aposentada. Mas esses pais e essa diretora, a ex-diretora, que é a Sebastiana Nascimento, eles custearam do próprio bolso, porque a nossa ajuda de custo é para as crianças, né? Para as crianças. A gente não podia estar privilegiando pais, porque senão tem que levar todos. Então, das 12 crianças que foram, 6 foram acompanhadas dos pais, e os outros 6 não foram acompanhados de pais. Como é que foi esse roteiro? Vocês
pousar em Lisboa primeiro, conhecer um pouco da capital portuguesa? É isso? Então, quando nós fomos comprar as passagens, a nossa ideia inicial era ficar 15 dias. Né? Até porque a escola aqui ia ficar sem o secretário, que sou eu, e sem a professora Patrícia, sala de aula. Então, a gente não podia ficar tanto tempo fora para não prejudicar o andamento da escola. Quando fomos comprar as passagens, não conseguíamos comprar para 15 dias. Porque os voos é muito complicado, são muitas conexões, né? Daqui de Florianópolis a São Paulo a Lisboa, Lisboa a Horta. Então, nunca dava para ir todo mundo no mesmo voo. Ia ter que ser uma parte de um voo, outra parte de outro voo. Então, a gente não queria isso, porque as crianças não podiam ir sozinhas. Então, de tanto pesquisar junto à agência de turismo, conseguimos, então, sair daqui no dia 29 de maio e retornar dia 19 de junho, que foi agora a última sexta-feira. E então foi aí que foi o problema muito sério, porque a gente tem que sair daqui, fomos até Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro fomos até Lisboa e de Lisboa nós fomos até Horta. Mas para conseguir esses voos, nós precisamos ficar 2 dias em Lisboa. Daí lá nós tivemos que pagar hotel, e isso é um custo muito grande, que são 21 pessoas. Em euro, né? E aí em euro que estava 3,70, 3,80, variava o dia. Então aí que a gente começou a ficar um pouquinho preocupado, porque precisava de dinheiro. A gente não tem como pagar do bolso, como é que eu ia cobrar da criança hotel, né? E aí nós começamos atrás de parceiros, né? E aí nós conseguimos então a parceria da iniciativa privada, que cobriu parte da despesa com hotel e alimentação, e também a Prefeitura de Itajaí, através da Secretaria de Educação, também conseguiu uma ajuda de custo para nós, para poder cobrir todas as despesas. Apesar que na ilha, lá na Ilha do Pico, nós conseguimos hospedagem, né? O diretor da escola, que era o Helder Goulart, conseguiu alojar nós num alojamento muito bom, tá? Inclusive melhor que nossos hotéis aqui. E lá a gente não teve gasto com hospedagem, e sim com alimentação alguns dias, porque também ele conseguiu botar na programação para nós alimentação e hospedagem. Em Lisboa vocês aproveitaram ainda para ver uma perna da Volvo Ocean Race, né? Lisboa foi muito interessante, porque nós aproveitamos o momento, né, já que nós ficamos 2 dias lá, vamos conhecer os pontos turísticos. Conhecemos então alguns pontos turísticos e fizemos a visita na Volvo, na etapa de Lisboa. Agora, Paulo, como é que foi essa descoberta? A gente está acostumado ainda aqui com um climazinho de Açores, né? Como Santo Antônio de Lisboa, o Ribeirão da Ilha, São Francisco do Sul, Laguna. Como é que foi a chegada e essa descoberta lá? Eu sei que assim, a geografia é um pouco diferente, embora os casarões um pouco sejam típicos e um pouco parecidos, né? Sim. Então, durante esses 5 anos que a gente vem desenvolvendo o projeto Resgatando Raízes na escola, nós já temos muito conhecimento sobre arquitetura, né, o modo de vida, a culinária. Então, eu confesso que não foi muito surpresa para nós a questão arquitetônica, né? O que me chamou muita atenção foi a questão da culinária. Muita atenção. A gente sempre pensou, sempre acreditamos que foram eles que trouxeram, os açorianos que trouxeram a pesca para nós. E não foi isso. A gente teve uma surpresa quando chegamos lá, porque nós percebemos que eles são muito mais voltados para a terra, para a agricultura, do que propriamente o mar, né, a pesca. A não ser no passado, quando eles caçavam baleia, né? Então, ainda é mais voltado para o mar. Tá. Mas aí também esse negócio da subsistência deles aqui, né? Quando chegaram, sim, que faziam roças, tiveram que plantar mandioca e trigo, né? Trigo. Então, lá, na verdade, quando eles eram muito voltados para a agricultura, eles chegavam aqui e foram para o interior, né? Região mais da agricultura. Mas como tinha os índios que aqui viviam, já dominavam a técnica da pesca, os açorianos acabaram aprendendo com os índios também e acabaram ficando mais no litoral. Então, foi a nossa cultura, na verdade, ela é uma junção dos açorianos com o indígena, é muito forte. Até mais indígena, dependendo da situação. Mas os açorianos aqui ficaram mais voltados para o mar, no Brasil, no litoral catarinense. E lá eles são voltados mais para a agricultura, para a produção do vinho, da uva, né? Então isso chamou muita atenção. E quanto às ruas, é bem interessante também, porque nós temos aqui em Itajaí algumas ruas bem estreitas, com calçadas quase inexistentes, e é bem igual a deles lá. Eles não Florianópolis, assim, é também a casa em cima da calçada. A calçada, né? Que é o sobradinho, é maior que a calçada às vezes. Exatamente. É bem assim, lá é muito assim. Lá a gente pode ver, é natural. Aqui para nós ainda são as casas que foram preservadas. Lá não, lá são assim. E outra coisa que chamou muita atenção dos alunos e dos professores e dos pais também, tudo é feito de pedra lá. As casas são feitas de pedra, os muros são feitos de pedra. É muito forte a questão, eles são muito ligados à rocha, à pedra, porque a ilha do Pico, ela é a ilha mais recente do arquipélago.
ela tem aproximadamente 300 mil anos, 400 mil anos. Isso em tempos geológicos é muito recente. Então, a maior parte da ilha, uma grande parte da ilha, ainda não tem solo, não tem terra. É só, né, a gente vê nas fotos, depois não vão acompanhar nas fotos, é só rocha. Então eles tiveram que aprender a sobreviver em cima dessa rocha. Então o que eles fizeram? Eles começaram a tirar essa rocha e construir as suas moradias e para tentar chegar no solo. E mesmo assim eles não conseguiam, então eles tinham que plantar na rocha. E para isso eles tiveram que desenvolver algumas técnicas bem interessantes. Né? Por exemplo, o vinho, eles têm que fazer lá chamado currais, que são muros de 1 metro, 1,5 metro de altura, de rocha, e ali eles plantam a uva e a uva fica sobre essas rochas. Isso é muito interessante, quando nós somos parreira, que a gente faz parreira, chama de parreira. Tem lá são criatividade currais. também, né? Muito, muito. Isso aí é muito marcante lá, assim, eles têm muito orgulho disso, a gente percebe. Tanto é que é patrimônio da humanidade, né, pela Unesco, essa região que eles plantam vinho na rocha. E durante muito tempo eles dependiam da própria ilha vizinha, que é a Ilha Faial. Eles tinham que comprar solo, terra, para poder plantar o pouco que eles conseguiam em cima daquela rocha. Nossa, muita dificuldade então, também. Então são algumas coisas assim que a gente não encontra em livros, sabe? Por mais que a gente leia livros aqui no Brasil, só vivenciando mesmo, estando lá, ouvindo os antigos falando, que a gente consegue entender o quanto que eles sofreram, o quanto foi difícil eles conseguirem ocupar aquela ilha. A gente fala a mesma língua, né? É a língua portuguesa, mas existe uma barreira muito grande, né? Existe. Nos Açores, assim, é muito diferente do português do Brasil. Então, quando nós chegamos na ilha do... Aliás, quando chegamos em Lisboa, não tivemos dificuldade nenhuma. A língua é muito parecida. Daí, começou algumas pessoas no Lisboa a falar, boa sorte lá nos Açores. Se vocês conseguirem se comunicar, boa sorte. Começou a assustar, né? Daí chegamos na Ilha do Pico, não, muito parecido também. Tem alguns termos diferentes, né? Crianças chamam de miúdos, as meninas chamam de raparigas. Tem alguns termos diferenciados, mas só que a única ilha que realmente é bem diferente é São Miguel, pelo que eu ouvi falar, que lá eles falam muito diferente do restante do arquipélago. Rapariga a gente ouve por aqui também, né? É, em outro sentido. Mas também nos descendentes sim, portugueses. Vem aqui rapariga, né? Para as filhas, né? Se a gente for lá em Florianópolis, no sul de Florianópolis, a gente não consegue nem entender direito o que eles falam. Isso muito característico da cultura nacional. Itajaí é uma diversidade muito grande já. Nós temos italianos, alemães, sotaque, né? Se perdeu muito. Tem alguns lugares de Santa Catarina que ainda preserva. Principalmente Florianópolis, o sul da capital lá ainda é bem forte. Tá certo, Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Paulo Sérgio Cabral aí sobre essa viagem aos Açores, as descobertas, os encantamentos também das crianças. E ele trouxe algum material aqui pra gente que vai mostrar no segundo bloco aí do painel Univale. É um instante só. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do painel Univale. Hoje estamos falando aí do arquipélago português dos Açores, de onde vieram parte aí dos colonizadores do litoral de Santa Catarina, e especialmente sobre a viagem que professores e alunos da Escola Judite Duarte de Oliveira do bairro Itaipava fizeram a São Roque do Pico, no arquipélago dos Açores, uma viagem de conhecimento que começou como um projeto de intercâmbio para conhecer as raízes, depois começou com o intercâmbio mesmo entre as crianças lá da escola secundária de São Roque do Pico, até que se materializou graças aí ao apoio da Secretaria de Educação e também da iniciativa privada aqui de Itajaí. Eu converso aqui no estúdio com Paulo Sérgio Cabral, que acompanhou a viagem, é o secretário da escola, professor de Geografia e também autor do projeto aí Resgatando as Raízes, né, Paulo? Paulo, você trouxe algum material aqui pra gente que o pessoal deu lá nos Açores para vocês trazerem. O que é esse material? Então, na verdade, foi muito materiais que nós recebemos para a escola, né? Até porque nós temos a intenção de mais para frente criar um museu, uma espécie de museu, né? Para estar expondo tudo que nós recebemos e que nós vamos receber ainda. Até porque eles estão vindo para cá também, né? Nossa, a ideia deles é vir e quer trazer mais material. Como eu falei no bloco anterior, a gente encontra muito pouca coisa de livro. Então, eles têm livros muito típicos deles lá, escrito por pessoas de lá mesmo. Então é esse livro que a gente está em busca. E alguns deles eles até disponibilizaram para nós. Esse livro aqui, por exemplo, é O Imigrante, à procura de uma vida melhor. É muito interessante, um livro que a gente não tinha
ainda contato com ele, que fala muito sobre a vinda dos açorianos, não só para o Brasil, como para o Canadá, para os Estados Unidos. Para a Venezuela tem muitos, né? Uruguai, né? Então, e também fala muito aqui do sul do Brasil. Então, esse livro aqui, por exemplo, foi dado pelo presidente da Câmara de São Roque do Pico, porque lá o presidente da Câmara é o próprio prefeito, equivale ao prefeito. Né? Então, assim, ó, esse outro livro fala sobre o triângulo, que seriam as 3 ilhas centrais que estão mais próximas, que é a própria Ilha do Pico, Faial e São Jorge, que nós visitamos as 3. São 9 ilhas, né, na realidade? São 9 ilhas. Dizem que Florianópolis é a 10ª ilha. Chama a 10ª ilha. Até tem uma piada lá que eles contam muito lá nos Açores, que é, na verdade não são 9 ilhas, são 8 ilhas e um parque de diversão, que é a Ilha Terceira. A terceira é a Ilha da Festa, né? Festa. É muita festa, muitos eventos, então eles brincam muito assim, até me chamam muita atenção. Então, enfim, e tem outros livros também que eu acabei não trazendo, né? Tem essa Laje do Pico, que é bem... na Laje do Pico é muito forte a questão da baleia, né? Visita a baleia, nós também fomos lá. E também, não só livros, as professoras, a professora Marla principalmente, e a professora Andréia, confeccionaram um livro de receitas dos pratos típicos da Ilha dos Açores, lá do arquipélago. Elas que são autoras, as professoras da escola. Elas criaram, né? Nós, todo dia era uma comida diferente, então nós experimentamos um pouco de tudo. E algumas não deu tempo, né? Que é muita comida para poucos dias. E elas acabaram criando para nós, então, um livro de receita. E não foi só para nós, elas mandaram para todos os alunos que são da professora Patrícia, que são do 5º ano, que não puderam viajar. Então eles mandaram um para cada um. Isso foi bem interessante, foi um dos presentes que nós recebemos deles. Agora você tem uma caixinha aqui ao lado, o que é essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui é o seguinte, na Ilha de Faial, nós conhecemos uma região que é chamada de Capelinho, que foi a última erupção vulcânica que aconteceu nos Açores, foi na década de 80. E é muito recente. Então eles disponibilizaram para cada aluno que estava lá e professores um kit didático que explica sobre o vulcão, como é que aconteceu o vulcão, os tipos de rochas, dependendo da erupção vai formar tipos de rochas diferentes, a coloração. E assim, a questão do vulcão, como todas as ilhas são vulcânicas, né, é o que mais chamava a atenção dos alunos. Porque aqui no Brasil, eu sou professor de geografia, eu posso falar isso, quando a gente trabalha com o conteúdo do vulcão, é o que mais chama a atenção deles. Porque para eles é uma coisa assim, muito fora do normal. Né? Fora da realidade. Nós não temos aqui. Mais próximo ao Chile. Eles não conseguem entender, eles acham incrível sair uma lava ali. Então, lá o que para eles é comum, que as crianças não dão interesse, os nossos dão muito interesse. Então, o Paulo Teves, que é o diretor regional das comunidades, ele percebendo isso, entregou um kit para cada criança e para nós, a gente está podendo passar para os nossos alunos aqui. Para você é bacana e para aqui também é bacana, que podem conhecer, né? Sim. É uma aula de geografia, né? Uma aula de geografia. Nós tivemos uma aula de geografia lá, desde o primeiro dia até o último dia. Então, para mim, foi duplamente bom estar lá. Agora, o que você achou, assim, da cultura que ainda tem aqui lá? O que você pode comparar, assim? Olha, tem o pirão com peixe? Eles fizeram lá os pratos típicos e um dos pratos típicos deles é o caldo de peixe. A diferença é que eles não têm a farinha de mandioca. Então, o que eles fazem? Eles fazem o caldo, botam o peixe dentro, igual o nosso, e no final eles botam camadas de pão. Lá pão é a base de tudo lá para eles. Tudo é pão. Qualquer almoço, qualquer janta, qualquer café tem pão. Tem a cesta de pão e isso na mesa. Isso não foge muito de nós também, né? Qualquer um hoje em dia, qualquer família, o pão está sempre presente na mesa. E ao invés da farinha, eles botam o pão e botam o caldo de peixe, botam outra camada de pão e vão fazendo aquela camada. Pão, caldo de peixe, pão, caldo de peixe. Aí fica uma massa, né? No final. Interessante. Não é muito comum para nós isso, né? Pois apesar que aqui a gente come muito pão com sopa. E esse é o caldo de peixe deles. Daí nós fizemos o nosso para eles lá também. Levamos farinha. E eles adoraram, né? Foi até depois na foto eu vou mostrar para vocês nós fazendo lá. E a religiosidade também é bastante forte. O catolicismo é muito forte, né? Foi de lá que veio eles que trouxeram para nós e ainda se preserva muito. Apesar que nós percebemos também a presença de algumas igrejas evangélicas. Mas é disparado lá, o catolicismo é a religião predominante. A festa do divino, os tapetes do muito tradicional. Christi, né? Nós participamos, montamos o tapete. E outra curiosidade também que chamou muita atenção, eles estão passando uma crise muito grande, todo mundo já sabe, Europa. E o governo esse ano, o governo português, cortou os feriados deles. Então, na quinta-feira, que aqui foi feriado no Brasil,
Lá foi um dia útil, normal. E eles estiveram fazendo domingo daí. Os tapetes, fazer a procissão. Agora tem um vídeo aqui, vocês estão levando a cultura açoriana para lá, né? Que vocês ensaiaram na escola as danças típicas açorianas, né? E tá ali a professora Patrícia e os alunos. Seus alunos. Aí foi esse dia, 12 de junho, foi o encerramento do ano letivo deles, que é o dia que marca o início do verão deles lá, tá começando o verão. Então, como nossas férias são no verão, o deles também no verão. Então, o ano letivo deles agora começa só em setembro. Então, esse aí foi o encerramento do ano letivo. Essa é a dança do pezinho? A dança do pezinho. E no encerramento do ano letivo, eles fazem a Semana Cultural. Então, no encerramento, o último dia da Semana Cultural, eles fazem algumas apresentações e encaixaram nós, pediram para que nós fizéssemos alguma apresentação. E apresentamos uma dança deles. Agora a gente está vendo as crianças aqui dançando, né? Como é que foi para essas crianças, né? Crianças de um bairro praticamente da zona rural da cidade. Deve ter alguém do Campeche, de alguma região. Tem da Bahia, Paciência. Da Bahia, Paciência, praticamente da zona rural. Como é que foi para eles essa descoberta? Uns voaram pela primeira vez, né? Sim, às vezes nunca tinham feito uma viagem tão longa, nem como daqui a Curitiba ou a Florianópolis, né? Como é que foi para eles? Então, na verdade, todos foi a primeira viagem, né, de avião. E para fora do Brasil também. O que eu vou te falar? Não tem nem palavras. Assim, eles ficaram muito encantados com tudo, pela receptividade, né? O que a professora Patrícia veio falando desde o primeiro dia que nós chegamos lá nos Açores, veio falando até hoje, que o que mais chamou a atenção lá não foi nem tanto a beleza física, que também é muito bom, mas é a receptividade deles, com os alunos, com os pais, sabe? Assim, todos os lugares que nós vimos na ilha, desde uma ponta a outra, desde Madalena até Laje do Pico, todas as adegas, todos os museus que nós visitamos, eles receberam muito bem nós, sabe? Não tinha assim... A gente percebeu que não era uma coisa forçada. Não, vamos tratar bem porque são brasileiros. Não, é deles. São laços de amizade. Deles mesmo, assim, é muito característico da cultura picaroto, né, dos picaroto, eles receber bem as pessoas e agradar as pessoas. E até eu falei, nós cantamos nosso hino lá para eles, o hino Itajaí, e falei para eles o seguinte, tem uma parte do nosso hino que fala, povo hospitaleiro, amigo, sincero e leal. Agora eu sei de onde é que vem essa parte do hino, só pode ser de lá, porque... Assim, a gente fica até com vergonha, a gente ficava com vergonha, porque dizia, o que a gente tem que fazer para retribuir tudo isso? Porque o português do continente ele é um pouco mais fechado, bem né? Diferente, tá? Assim, bem assim, austero às vezes nas palavras. Em 2 dias nós percebemos isso claramente, assim. Nós não fomos tão bem tratados no Lisboa como fomos bem tratados no Pico. Chama-se picaroto, é isso? Picaroto. Quem nasceu lá? Picaroto, E eu já me considero picaroto porque eu sempre fui muito apaixonado pela cultura açoriana. Desde que eu comecei a dar aula de geografia, comecei a gostar, e agora mais ainda, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, porque, vamos ficar lá quase 20 dias, o que nós vamos fazer numa ilha em 20 dias? Não tem shopping, né? Eles estão acostumados aqui. Eu nunca fiquei mais de um dia sem assistir televisão, e lá fiquei 20 dias sem assistir televisão, sem ler jornais, de tanta ocupação que nós tivemos. Você até falou que se prepararam um tipo de um roteiro? Eu quero aqui aproveitar o momento e agradecer imensamente o diretor da escola, o professor o Helder Goulart, porque ele montou uma programação assim incrível, sabe? Com parceria de muita gente. Da mesma forma que eu e a professora Patrícia fomos atrás de parceiros aqui para conseguir a viagem, ele também teve que fazer os seus contatos lá. Bacana. Mas a diferença é que aqui nós somos uma cidade, um município com 200 mil habitantes, com vários empresários, com o maior PIB de Santa Catarina. E lá eles são uma ilha com 15 mil habitantes, sem empresariado, somente com o governo praticamente, e com entidades. E com as pessoas, com a vontade das pessoas, dos familiares, os pais, os alunos foram fundamentais, as professoras da escola envolvida, a professora Marla, a professora Andréia. Então isso chamou muita atenção, né? Mesmo sem tanto recursos, eles conseguiram fazer uma programação que para nós vai ser um desafio muito grande quando a gente vir para cá. Bacana, Paulo. Assim, então valeu a pena. Assim, com certeza isso vai repicar lá em sala de aula, não só para os alunos que foram, mas para todos os alunos da escola, né? Queria assim um incentivo bastante grande. Isso é importante falar, né? O projeto Resgatando Raízes, que já acontece há 5 anos, ele envolve todos os alunos da escola, desde o pré até o 9º ano, 380 alunos aproximadamente. Todo ano, no segundo semestre, a gente desenvolve o projeto, né? A gente começa a fazer as pesquisas e terminamos o projeto com uma grande festa, que é a Festa Açoriana, que é a culminância do projeto, com apresentações artísticas, com exposição dos trabalhos, enfim. E um projeto desse, daí o intercâmbio cultural, que está dentro desse projeto, ele não acontece com 1 ou 2 pessoas, então ele envolve muita gente. Então, assim, sem a parceria dos professores, dos pais,
da diretora, a Cátia Cristina, se não fosse ela permitir tudo isso. A diretora anterior, que deu início, que foi Mas ela é muito empolgada com esse trabalho também, a Cátia, né? Muito, mas é assim, a escola não pode parar, né? Então, infelizmente, não dá para todos abraçar da mesma forma. Então, sempre tem que ter uma outra pessoa à frente, que no caso foi a professora Patrícia, para a escola poder continuar, né? A gente está lá viajando 20 dias, mas a escola tem que continuar. E se não fosse essa parceria dos professores, dos colegas, das especialistas, abraçar, segurar as pontas, né? Ficar em sala de aula, enquanto que nós estivéssemos lá. A Jane, que foi a administradora, ficou no meu lugar, exercendo o papel de secretária. Então, assim, ó, não tem palavras para agradecer tudo que a escola, a comunidade escolar fez por nós, para que nós pudéssemos estar lá visitando os Açores. Todos queriam ir, né? Todos queriam ir, mas infelizmente não dá para todos. E tem que ter alguém aqui segurando as pontas. Tá certo, Paulo. Queria agradecer a sua presença. Parabéns aí pelo projeto. Tenho certeza que marcou a vida dessas crianças para sempre essa viagem, né? Essas crianças que pode ser que tenham oportunidade de fazer isso novamente, pode ser que não, né? Sim. Parabéns aí pelo projeto mesmo. A gente vai ficar um pouquinho com um vídeo que você nos cedeu, que trouxe de lá para mostrar um pouquinho da cultura açoriana lá, que é uma dança açoriana, é isso? Sim, Paulo? A dança do pezinho, que é a dança açoriana da Ilha do Pico. E também vai aparecer ali um grupo lá da ilha, né, que é do grupo de São João, que é o nome da vila, que também fizeram apresentações para nós e depois interagiram com nossos alunos. Tá certo, então, vamos mostrar aí a dança típica açoriana. Você vai ficar assim, com um pouquinho das imagens aí dos Açores, os Açores que assim, se assemelham um pouco aqui com a nossa região. Para você, um bom fim de semana. O Painel Univale volta aí na quinta-feira que vem. Até lá. Obrigado aí pela sua companhia. Oh,